uma atrás da outra. É demais! Difusora levando amor, esperanças em seu lar. Olha, são 14 horas e 7 minutos, 2 horas e 7 minutos. Boa tarde para você, amigo ouvinte aí na sintonia do nosso programa, nossa programação 24 horas. Hoje, quarta-feira, 6 de novembro, né? 6 de novembro de 2013, aí são 2 horas e 8 minutos. Vamos começar as entrevistas da tarde de hoje. Nós convidamos mais uma vez aqui o prefeito Fernando Cabral para estar aqui com a gente hoje. E é claro, também vou falar sobre a limpeza lá da Avenida do Corpo Machado, na Avenida Dr. Roberto. Prefeito, boa tarde. Boa tarde, JB. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Boa tarde a todo o Bom Despachense. A entrevista foi dada aqui, inclusive, pelo Dimas Cardoso, engenheiro agrônomo, fez sérias críticas à sua administração e especialmente a obra lá de limpeza. Disse que foi um gasto 3 vezes mais do valor que está sendo com a máquina não apropriada. O que você teria a dizer aí, essas questões que foram levantadas aí? Ô JB, primeiro, assim, o Dimas é uma pessoa, conheço ele bem, né? Eu morei na casa dele, JB, quando eu mudei para Belo Horizonte, fazia faculdade, né? A mãe dele, Dona Didi, saudosa Dona Didi, nossa, uma mulher excelente, fenomenal. Os irmãos deles, pessoas todas maravilhosas, né? Morei lá há muito tempo. Então eu conheço bem o Dimas, ele era um menino muito problemático, dava muita dificuldade, muito problema para a mãe dele, para os irmãos, né? É uma exceção na família, porque a família é de gente muito fina, gente muito trabalhadora, gente muito responsável, né? Ele é um pouco diferente, ele não tem essas características. Então é uma pessoa que eu conheço bem, e isso que ele falou aqui não me surpreendeu não, sabe, JB? Embora seja mentira de ponta a ponta, não me surpreendeu porque é o estilo dele, mentir é o estilo dele. E isso que ele falou aqui não me surpreendeu não, sabe, JB? Embora seja mentira de ponta a ponta, não me surpreendeu porque é o estilo dele. Mentir é o estilo dele. Então, assim, em vez da pessoa vir aqui falar besteira, falar asneira, falar essas estultices, né? Então, assim, em vez da pessoa vir aqui falar besteira, falar asneira, falar essas estultices, né? Devia procurar a prefeitura e se informar melhor. A outra coisa que ele falou aqui, JB, pelo que me disseram, eu não ouvi a entrevista, né? É que não precisava quebrar o passeio. Assim, se ele é engenheiro, tá certo? Se ele é uma pessoa responsável, ele deveria saber por que foi autorizado a quebrar o passeio. Nós estudamos essa obra, JB, durante 10 meses. Não apenas a prefeitura, não apenas eu, secretário de obra, que também é engenheiro, né? A Marilene Mesquita, que é arquiteta, a antiga secretária de Meio Ambiente, que também é engenheira. Enfim, fizemos um estudo na prefeitura sobre como realizar essa obra. Havia várias alternativas. Também, JB, chamamos todos os empresários de bom despacho que trabalham com limpeza de canal, de desassoreamento, esse tipo de obra. Por exemplo, o Pedro Cintico, por exemplo, o Zé do 10, por exemplo, a Roski, né, o Ronaldo da Roski, Engenharia, a Empreser. Pessoas que entendem do riscado, pessoas que são do ramo, que sabem fazer esse tipo de serviço. Também, JB, chamamos todos os empresários de bom despacho que trabalham com limpeza de canal, de desassoreamento, esse tipo de obra. Por exemplo, o Pedro Cintico, por exemplo, o Zé do 10, por exemplo, a Roski, né, o Ronaldo da Roski, Engenharia, a Empreser. Pessoas que entendem do riscado, pessoas que são do ramo, que sabem fazer esse tipo de serviço. E perguntamos para todos eles, JB, se tinha um jeito de limpar ali sem quebrar. E todos eles, olha o que eu estou dizendo, todos eles profissionais do ramo, são profissionais do ramo, disseram não tem jeito. E perguntamos para todos eles, JB, se tinha um jeito de limpar ali sem quebrar. E todos eles, olha o que eu estou dizendo, todos eles profissionais do ramo, são profissionais do ramo, disseram não tem jeito. Mesmo assim, JB, nós não desistimos. Nós fizemos uma licitação, convidamos todas as empresas e empresários de bom despacho e de toda a região para vir fazer o serviço sem quebrar. Sabe quantas empresas apareceram, JB? Nenhuma, porque todas disseram que era impossível. Mas ainda assim não desistimos, JB. Fizemos uma segunda licitação. Sabe quantas empresas apareceram, JB? Nenhuma. Tá certo? Porque todos os empresários disseram que não tinha condições de fazer aquela limpeza sem quebrar, tá certo? Porque todos os empresários disseram que não tinha condições de fazer aquela limpeza sem quebrar.
Aí vem aqui o Dimas, e fala que é um absurdo, não sei o quê. Ou seja, ele não sabe o que ele está falando, tá certo? Ele está indo contra tudo e todos os engenheiros de Bom Despacho, todos os empresários, todos os operadores de máquina. E fala que é um absurdo, não sei o quê. Ou seja, ele não sabe o que ele está falando, tá certo? Ele está indo contra tudo e todos os engenheiros de Bom Despacho, todos os empresários, todos os operadores de máquina. Mas ainda tem mais, JB, tem mais. É importante que a população saiba distinguir a pessoa séria da pessoa que fala bobagem, fala da boca para fora, fala do que não sabe. Não é um palpiteiro igual o Dimas, isso aí é um palpiteiro, né? Então é o seguinte, vem aqui um Dimas que não sabe de nada, não se informou sobre nada, não foi à prefeitura, não consultou o processo, enfim, falou um monte de asneira. Não tem outra palavra, infelizmente, para esse rapaz. Enfim, falou um monte de asneira. Não tem outra palavra, infelizmente, para esse rapaz. Enfim, falou um monte de asneira. Não tem outra palavra, infelizmente, para esse rapaz. Que é bem típico da vida dele, desde menino que ele é assim, né? Ele fala com muita facilidade, né? Sobre o que ele não sabe. Mas fazer o quê, né, JB? São coisas da vida, né? E nós queremos também, JB, aproveitando essa oportunidade, é outra coisa que se o Dimas tivesse perguntado, ele teria sabido, né? Mas ele não sabe do que ele está falando, não quer saber, só quer vir aqui na rádio falar besteira. Aproveitando essa oportunidade, é outra coisa que se o Dimas tivesse perguntado, ele teria sabido, né? Mas ele não sabe do que ele está falando, não quer saber, só quer vir aqui na rádio falar besteira. Um dos motivos que nós autorizamos também a máquina a quebrar o passeio, parte dele, né? Vai dar mais ou menos 30% de quebra, de um lado. Ou seja, no total 15% de quebra, viu? É um valor até pequeno, pela extensão do trabalho, né? Porque, JB, nós vamos alargar aquela calçada, porque ela hoje não comporta o caminhante de Bom Despacho, tá certo? Nós queremos aumentar ali pelo menos 1 metro de cada lado, ficar um passeio de 3 metros, para aumentar o conforto do cidadão, Bom Despacho tem uma população muito boa, são 48.340 pessoas vivendo aqui, e desses 48.340 nós temos uns 40 aí mentirosos, Então esse tipo de gente, JB, não merece resposta, né? Eu acho que não merece resposta. As pessoas têm que ser sérias, têm que fazer pergunta séria. Isso aí é pergunta de vagabundo. Isso aí não é pergunta séria, né? Isso é de gente que não tem o que falar. Ok, professor, estamos chegando ao final, 14 horas e 47 minutos. Algo mais aí para a gente fechar? Mais alguma informação final? Algum recado final aí para que eles estão nos ouvindo aí? Ô, JB, eu queria fazer um esclarecimento, se você me permite, ao seu ouvinte, porque uma ocasião, essa mesma pessoa, Dimas, né, esteve aqui falando sobre a mata do batalhão, né? E também, assim como ele falou um monte de besteira sobre o canal, também ele falou um monte de besteira sobre a mata do batalhão. Ele disse, por exemplo, que eu tinha travado a mata do batalhão, etc., né, criar dificuldade. E ele mentiu aqui para você, mentiu para os seus ouvintes. Então eu acho que é importante a gente desmentir categoricamente esse tipo de bobagem, né? A mata do batalhão, ela nunca foi criada oficialmente, ela não existe oficialmente. Existe a mata lá com as árvores, né? Mas no papel, o parque, etc., não existe. E não existe, JB, por vários motivos. O principal deles é porque o Dimas, esse mesmo Dimas que esteve aqui, falando mal de mim, falando mal de outras pessoas, seus próprios colegas lá de trabalho, né? Ele desorganizou o comitê. Por quê, JB? Ele recebeu 30 mil reais. Então, assim, vou repetir esse número para que nenhum cidadão tenha dúvida. O Dimas recebeu 30 mil reais para fazer o projeto da mata e entregar para o governo do estado, para que aí sim a mata pudesse ser criada e a gente receber dinheiro para fazer lá o que precisa ser feito, tá certo? Pois bem, ele recebeu esses 30 mil reais, JB, e eu vou deixar com você o depósito bancário feito na conta dele, na empresa dele. A empresa dele chama Progênese Consultoria Limitada,
vou deixar com você os documentos para você comprovar para o seu ouvinte que você viu o depósito. Vou deixar com você um recibo e uma nota fiscal emitida por ele, que ele recebeu R$30 mil para fazer o seguinte serviço, JB, que era exigido para que a mata do batalhão pudesse ser registrada, funcionar e Bom Despacho receber dinheiro para tocar, né, o que precisava ser feito. Então, esse 30 mil que ele recebeu era para fazer a caracterização física da mata, ou seja, a geologia, geomorfologia, pedologia, etc., né? A caracterização biológica, a caracterização socioeconômica, a relevância da área para a conservação da biodiversidade, o comprovante de dominialidade, ou seja, a propriedade do parque, né? As medidas de proteção implementadas, a infraestrutura existente, a zona de amortecimento, plano de manejo, zoneamento. Ele recebeu R$30 mil para fazer isso, JB. R$30 mil, tá certo? E não fez absolutamente nada. Não entregou nada. É por isso que a mata está travada. O responsável por isso chama-se Dimas. O responsável por isso chama-se Dimas. O responsável por isso chama-se Dimas. Ele recebeu R$30 mil para fazer isso, JB. R$30 mil, tá certo? E não fez absolutamente nada. Ele recebeu R$30 mil para fazer isso, JB. R$30 mil, tá certo? E não fez absolutamente nada. Então, assim, é uma pessoa que não tem moral. Então, assim, é uma pessoa que não tem moral. Então, assim, é uma pessoa que não tem moral para chegar aqui e dizer nada sobre seus colegas que trabalharam de graça. Para chegar aqui e dizer nada sobre seus colegas que trabalharam de graça. Ele foi o único, JB. Ele foi o único, JB. Ele foi o único, JB, que recebeu para trabalhar, recebeu R$30 mil. Ele foi o único, JB, que recebeu para trabalhar, recebeu R$30 mil para trabalhar, tá certo? Porque os outros todos trabalharam de graça. Todos os outros. Porque os outros todos trabalharam de graça. Todos os outros. Então, assim, se alguém pode reclamar, não é ele. Então, assim, se alguém pode reclamar, não é ele. O único que recebeu dinheiro, R$30 mil, para fazer a obra, foi o Dimas. E ele não cumpriu nenhum item do que ele recebeu para fazer. Ou seja, ele deu o cano na prefeitura, deu o cano na ArcelorMittal, porque a prefeitura pagou 20 mil, a ArcelorMittal pagou 10 mil para ele. E deu o cano nos seus próprios colegas. E aí tem a coragem, a desfaçatez, a desonestidade de vir aqui nesse microfone que eu uso hoje, JB, e botar a culpa em mim, que não tenho nada a ver com a história. Você foi encaminhado também a alguma na justiça ou algo assim? Você foi encaminhado também a alguma na justiça ou algo assim? Olha, isso aqui nós vamos cobrar dele na justiça, sim, ele devolver esse dinheiro, porque ele recebeu o dinheiro, não fez o serviço dele e ainda teve a coragem de vir aqui no microfone da Rádio Difusora falar bobagem. Falar que a prefeitura atrapalhou, falar que os colegas atrapalharam, falar que o comitê não funcionou, agrediu aqui a Malê, que foi uma das pessoas que mais trabalharam lá de graça. Então que fique bem claro, o senhor Dimas, proprietário da Progênese, então que fique bem claro, o senhor Dimas, proprietário da Progênese, recebeu R$30 mil para fazer toda a documentação de registro da mata do batalhão. E não fez absolutamente nada. Embolsou o dinheiro e não fez nada. Recebeu R$30 mil para fazer toda a documentação de registro da mata do batalhão. E não fez absolutamente nada. Embolsou o dinheiro e não fez nada. Porque esse tipo de gente, nós não podemos deixar que joguem lama, JB, no nome de pessoas honestas, trabalhadoras, como o pessoal do Comitê da Mata, que trabalhou muito de graça. E ele foi o único que recebeu. Recebeu e deu cano. Deu cano em Bom Despacho, deu cano na Mata, deu cano na Prefeitura, deu cano na ArcelorMittal e deu cano na ARPA 3. É ele que tem que prestar conta. Ele, não aqui na rádio, porque aqui eu acho que ele não tem, você não tem o direito de fazer o seu ouvinte ouvir essas besteiras que ele fala. Mas ele tem que ir lá na Prefeitura devolver esse dinheiro, porque ele recebeu e não fez o serviço. Eu acho que essa palavra já está bem importante. Você confirma aí que você está na mão, com o depósito? Acaba de ver sim o documento, né? Depósito ARPA 3 para
Pedogênese, que é a Pedogênese, que é a empresa dele. Tá aqui Exatamente. nos documentos, então. Depois a gente vai ver mais detalhadamente, né? Olha, confere a nota fiscal, por favor, da ArcelorMittal para Pedogênese. Nota fiscal. Está mais no fim aí, por mais favor. No final, né? Acabo de receber aqui, tá? Sim, a nota fiscal também. 10 mil reais, confere? Pedogênese Consultoria Limitada, é isso mesmo, né? 15 do 4. 10 mil reais, tá aqui 15 do 4. Tá certo? Tá, Então, tá aqui em minhas mãos. Tá? Assim, eu acho que está bem esclarecido agora para o cidadão, né, que quem anda fazendo rolo chama-se Dimas. Não é a prefeitura que está fazendo rolo, essa época já acabou. A prefeitura não faz rolo, não. Quem está fazendo rolo é o Dimas, que recebeu para fazer um serviço que não fez. José Dimas Cardoso, assim, eu acho que está bem esclarecido agora para o cidadão, né, que quem anda fazendo rolo chama-se Dimas. Não é a prefeitura que está fazendo rolo, essa época já acabou. A prefeitura não faz rolo, não. Quem está fazendo rolo é o Dimas, que recebeu para fazer um serviço que não fez. José Dimas Cardoso, está aqui o recibo, JB, se você olhar aí também na sua página, aí você vai vendo, se não me engano é a 4ª ou 5ª página, pode conferir, por favor, o recibo. Falar para o seu ouvinte. É só para notificar para o ouvinte, porque de qualquer maneira isso aqui é algo que está sendo, a justiça que tem que resolver, né? Essas questões todas. Mas eu quero que você diga para o seu ouvinte que você está com o recibo na mão aí, tá certo? Tem um recibo lê para o seu ouvinte, por favor, JB. José Dimas Cardoso, embaixo, presidente da Pedogênese Consultoria Limitada, esse recibo, né? Isso. Pedogênese Consultoria Limitada, tem aqui o CNPJ, a peça recebeu a importância de 20 mil reais, é isso, né? Isso. Da ARPA 3, é isso? Isso, tá certo? Se você ler a observação 1 aí, né? Você vai ver aí. Observação, essa verba entrou na conta da ARPA via doação da Prefeitura Municipal. É isso, né? Com a finalidade que da ARPA repassasse a pedogênese. Isso, tá certo? Uhum. Então, assim, para deixar bem claro, que o senhor Dimas recebeu 30 mil reais para fazer o trabalho da mata do batalhão, o registro da mata do batalhão, não fez, causou graves prejuízos. Bom Despacho hoje não recebe ICMS ecológico da mata, porque ele não cumpriu a obrigação dele. Então, ele está causando um prejuízo, não apenas pelo dinheiro que ele recebeu, mas também pelo dinheiro que Bom Despacho hoje não está recebendo, JB. Então, acho que esclarecido isso aí, JB. Ok. Né, o seu ouvinte tinha direito a esse esclarecimento, né? Eu tinha tomado a decisão de não vir aqui responder o que esse rapaz fala, porque ele não é sério, ele fala sem saber do que está falando, mas eu acho que o seu ouvinte tem direito de saber exatamente quem é que deve, quem é que não fez o que devia fazer, tá certo? Eu tinha tomado a decisão de não vir aqui responder o que esse rapaz fala, porque ele não é sério, ele fala sem saber do que está falando, mas eu acho que o seu ouvinte tem direito de saber exatamente quem é que deve, quem é que não fez o que devia fazer, tá certo? No mais, JB, muito obrigado, boa tarde e até a próxima oportunidade. Ok, nós agradecemos aqui a presença do prefeito Fernando Cabral, hoje, quarta-feira, dia 6 de novembro de 2013, né? E temos encontro marcado logo mais, amigo ouvinte, com Tarde Caipira, 5 da tarde, hein? Até lá, hein? Sua companhia, 24 horas no ar. É uma atrás da outra. É demais! Difusora levando amor, esperanças em seu lar.